Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1992, na Austrália. É um caso que envolve uma garotinha que tinha apenas 9 anos e é um caso muito terrível que chamou, é claro, muito a atenção da população porque era um local agradável onde crimes violentos não aconteciam, a maioria das pessoas se conheciam, então ninguém podia imaginar que algo tão terrível assim pudesse acontecer. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. A família Simpson vivia na pequena cidade australiana de Bargo, localizada em Nova Gales do Sul. O casal Christine e Peter mudaram-se para Bargo muitos anos antes de terem seus filhos, pois este parecia ser o lugar ideal para criá-los. Eles compraram uma antiga casa de fazenda e a reformaram a seu gosto. Em 1983, o casal já tinha 2 filhos, 2 meninos que receberam o nome de Zachary e Tasman. Mas ainda sonhavam com a chegada de uma menina, e isso aconteceu naquele mesmo ano. Agora a família deu as boas-vindas a Ebony Jane Simpson, e para o casal, a família estava completa nesse momento. Ebony foi descrita como uma menina muito especial, que era muito apegada à sua mãe. Por morar em uma cidade pequena, a vida deles era bem tranquila. O casal não precisava se preocupar muito com a segurança dos filhos, até porque crimes violentos eram incomuns no local. A vida na fazenda era cheia de alegria e eles viviam sossegados. Mas infelizmente as coisas mudaram no dia 19 de agosto de 1992. No dia anterior, Ebony teve uma palestra em sua escola sobre o perigo em conversar com estranhos. Essa palestra a deixou bem assustada. Quando ela chegou em casa daquele dia, depois da escola, ela contou para a mãe sobre a palestra e o quanto ela tinha ficado assustada com aquilo. A mãe conversou, deu alguns conselhos, tentou acalmar a filha, até que chegou a hora de dormir. Ela gostava que a sua mãe lesse um livro para ela e foi exatamente isso que aconteceu. A menina estava com 9 anos naquele momento, a mãe leu o livro, estava tudo muito tranquilo e parecia que aquele assunto já não deixava mais ela tão assustada. Na manhã seguinte parecia mais um dia normal para a família Simpson. A mãe, como todos os dias, preparou Ebony para a aula e a acompanhou até o ponto de ônibus, que ficava mais ou menos 1 quilômetro da casa da família. Depois que Ebony entrou no ônibus, Christine acenou para sua filha e saiu para trabalhar. Todos os dias ela trabalhava e chegava a tempo de buscar sua filha no ponto de ônibus. Mas nesse dia foi diferente. Christine e Peter estavam envolvidos em um compromisso e a mãe não conseguiu chegar a tempo para buscar sua filha no ponto de ônibus. Com isso, ela pediu que Zachary, o irmão mais velho, fosse buscá-la. Zachary iria descer no mesmo ponto de ônibus e esperar pela sua irmã. Mas por algumas complicações no trânsito, ele chegou mais tarde no local combinado. Mas era questão de poucos minutos. Quando ele chegou, Ebony não estava lá. O irmão esperou por ela por alguns minutos, deduzindo que seu ônibus também pudesse ter se atrasado, mas ela nunca desceu. Com isso, ele resolveu voltar para a fazenda, já que acreditou que sua irmã tivesse feito a caminhada de 1 quilômetro sozinha para casa. Quando ele chegou em casa, para sua surpresa, Ebony não estava lá. Alguns minutos depois, o pai e a mãe chegaram em casa, e a Christine percebeu que só havia um par de sapatos do lado de fora da porta. A família tinha o costume de que todas as vezes que algum membro chegava em casa, eles tiravam os calçados e deixavam do lado de fora. Então a mãe percebeu que tinha alguma coisa errada, porque só estava o calçado do Zachary, o da Ebony não estava ali. Então ela percebeu que tinha alguma coisa errada, conversou com seu filho e foi isso que ele falou, que ele chegou lá e ela simplesmente não estava, acreditou que ela pudesse ter voltado sozinha,
Mas ela também não estava em casa, então a mãe naquele momento sabia que alguma coisa muito errada tinha acontecido e o pai já ligou para a polícia para avisar que sua filha estava desaparecida, enquanto a mãe foi até o ponto de ônibus para ver se encontrava a garota. Quando ela chegou lá, sua filha não estava. Ela correu de volta para casa, batendo na casa ao lado, esperando que Ebony tivesse ido até os vizinhos. Mas ela também não estava lá. Christine sabia que, embora Ebony tivesse apenas 9 anos, ela não teria saído sozinha do ponto de ônibus ou ido para a casa de uma amiga sem avisar, porque ela era uma criança muito responsável e sabia que isso iria deixar seus pais preocupados. Quando a polícia chegou, eles começaram a investigação. Eles sabiam que Ebony não poderia ter ido longe, pois não fazia nem 30 minutos do horário normal em que ela teria descido do ônibus. Eles, então, precisavam agir muito rápido. Eles começaram a montar uma linha de tempo dos últimos movimentos de Ebony. Ela havia saído da escola às 4 horas da tarde e foi vista entrando no ônibus para casa. Ela foi então vista saindo do ônibus em sua parada habitual, na esquina da Ariana Road com a Bargo Road, onde imediatamente começou a caminhar sozinha em direção à sua casa. À medida que mais policiais e investigadores começaram a chegar na fazenda Simpson, um homem mais velho se aproximou de um policial e contou que seus 2 filhos tinham visto Ebony e acenaram para ela no caminho do ponto de ônibus para sua casa. Ele continuou contando que assim que ela dobrou a esquina perto de sua casa, havia um pequeno carro amarelo parado na beira da estrada com o capô levantado e um homem mexendo no motor. Enquanto a polícia tentava rastrear esse homem, eles entrevistaram Peter e Christine para tentar obter mais informações sobre Ebony. Pelo que a família dela contou, eles sabiam que isso era muito estranho para ela, já que a garota era muito confiável, não era um comportamento normal que ela teria. Eles elaboraram uma descrição do que Ebony estava vestindo, incluindo a pequena mochila que ela sempre carregava com o almoço. O pânico aumentou quando a polícia começou a perceber que não havia mais avistamentos vindo de Ebony depois que ela acenou para os 2 meninos. Havia algumas casas pouco antes da sua, mas ninguém a viu naquele dia. Isso provavelmente significava que ela nunca havia passado do ponto em que os 2 meninos a viram pela última vez, perto do homem mexendo no carro. As horas se passaram e não havia nenhum sinal de Ebony. A polícia agora já cobria vários quilômetros. Eles investigaram várias casas, matas e represas. Por volta das 9 horas da noite, 5 horas depois de Ebony ter sido vista pela última vez, a notícia do desaparecimento de um dos membros da família Simpson se espalhou pela cidade. Como a maioria se conhecia, todos ficaram chocados e não conseguiam entender como algo assim aconteceu. Amigos, vizinhos e moradores foram até a fazenda Simpson para oferecer apoio e ajuda nas buscas. A polícia começou a colocar voluntários em grupos e a coordenar áreas para as buscas. Alguns helicópteros foram utilizados para ajudar nas buscas. Quanto mais o tempo passava, mais a família de Ebony se desesperava. As chances de encontrá-la com vida estavam diminuindo a cada minuto. A busca continuou durante toda a noite, mas é claro que a família não dormiu. Eles estavam desesperados para ouvir qualquer notícia. Pela manhã, ainda não havia nada. Os investigadores falaram mais uma vez com a família de Ebony e perguntaram se eles tinham visto alguém suspeito na área antes do desaparecimento da menina. Os policiais perguntaram para Christine se ela tinha visto alguma coisa ali no meio do caminho da casa até o ponto de ônibus, já que a mãe levou a menina para o ponto de ônibus naquele dia. Então a mãe de início não lembrava de nada, até que ela se lembrou de um detalhe bem específico. Ela disse que perto ali do ponto de ônibus, ela viu um homem mexendo no carro, ali na parte do capô, e o carro era amarelo, bem parecido com aquela versão que os meninos contaram que também viram um homem mexendo no carro amarelo. Os detetives ficaram bem preocupados, depois que eles perceberam que este era o mesmo carro que os 2 meninos testemunharam. Este carro agora se tornou o foco principal da investigação. A polícia voltou até os 2 meninos que tinham visto Ebony pela última vez para perguntar se havia algo que eles pudessem acrescentar sobre o carro ou aquela pessoa que eles viram. Os 2 meninos tinham 13 e 17 anos e falaram algumas informações extras para a polícia.
Eles disseram que o modelo era um Mazda amarelo. O homem estava encostado no carro com o capô levantado e tinha algo preto na mão. O carro estava sujo com lama espalhada na lateral. Quando mais policiais chegavam à fazenda, eles receberam a informação que o foco agora da investigação era um Mazda 808 amarelo. Ao dizer isso, um dos policiais apontou para um carro e disse: "Como aquele ali?" O sargento se virou e olhou para o carro estacionado perto do posto de comando, a não mais de 50 metros de distância. A polícia foi até o carro para investigar. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Christine deu uma descrição do homem que viu na manhã do desaparecimento da sua filha, junto com o carro amarelo. Quando o policial saiu da casa com o retrato falado, seu chefe estava descendo pelo portão da frente e mostrou-lhe a imagem. Seu chefe deu um passo para trás e disse: "Esse é o homem com quem estávamos conversando agora." Um grupo de policiais tinha acabado de descobrir o carro do potencial suspeito e outro grupo estava falando com o proprietário do carro. O policial voltou para dentro da casa e perguntou se Christine poderia sair para dar uma olhada no carro e confirmar se era o mesmo que ela tinha visto no dia em que a Ebony desapareceu. Quando ela viu o carro, ela acreditou que era parecido, mas ela não tinha certeza. A polícia olhou para o retrato falado e percebeu que ele se encaixava na descrição dada pelos meninos que viram Ebony pela última vez. Quando o dono do carro chegou, a polícia começou a interrogá-lo e ele ficou muito feliz em ajudar. Eles pediram ao homem para abrir o porta-malas. Não havia nada suspeito no porta-malas, mas a polícia estava ansiosa para levar o carro para um exame mais profundo. Eles não queriam que o homem soubesse que ele era um suspeito e perguntaram então se ele podia emprestar ali o veículo para os policiais. Inventaram uma história ali e ele acabou aceitando e disse que não tinha nenhum problema. Eles levaram o carro para a delegacia e a perícia rapidamente começou a examiná-lo. Enquanto isso, o proprietário foi levado também para a delegacia para responder ali mais algumas perguntas. O homem logo foi identificado como Andrew Galford, de 29 anos. Ele disse aos policiais que havia se mudado para a área alguns meses antes, com sua esposa e 2 filhos. Após menos de 30 minutos de interrogatório com a polícia, Andrew admitiu que viu a garota. Falando tão calmamente, os policiais ficaram até chocados, pois ele começou a descrever, de repente, que quando ela passou por ele, ele a pegou e a jogou no porta-malas do carro. Antes de dirigir até a barragem, onde a amarrou, a violou e a jogou na água. Eram 11 horas da noite de quinta-feira, 20 de agosto, e Ebony estava desaparecida há 31 horas. Os policiais correram para a barragem que Andrew disse que a jogou na esperança de que, por algum milagre, ela pudesse estar viva. Eles levaram Andrew, onde ele concordou em encenar como havia tirado a vida da garota, e apontou onde ele havia jogado o corpo dela. Ele não demonstrou remorso e permaneceu insensível enquanto mostrava aos policiais como pegou a criança e a jogou na água. A única coisa que conseguiram ver foi a lancheira da menina flutuando na água. Infelizmente, eles não conseguiram ver Ebony nas margens da barragem e perceberam que a menina, infelizmente, não havia sobrevivido. Quando o corpo de Ebony foi finalmente recuperado, seus pulsos e tornozelos ainda tinham o cabo que Andrew usou para amarrá-la. A forma que esse crime ocorreu deixou a população revoltada. Eles queriam que Andrew Garford enfrentasse a pena de morte pelo crime. Quando o julgamento de Andrew começou em julho de 93, moradores furiosos se reuniram do lado de fora do tribunal. Durante o julgamento, algumas coisas foram reveladas. Após tirar a vida da criança, ele foi incentivado por sua esposa a ajudar nas buscas por Ebony. Andrew participou da busca na fazenda do Simpson e até foi capturado por câmeras ao se juntar aos voluntários. Ele se declarou culpado de assassinato e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele apelou sem sucesso da sentença para o Tribunal Superior em 94. Em 95, enquanto estava na prisão, Andrew foi atacado por um companheiro de prisão e perdeu a audição de um de seus ouvidos. Ele teve a coragem de solicitar a indenização da vítima e inicialmente obteve sucesso em uma dessas ações,
antes que a decisão fosse revista e anulada. Ao invés disso, o dinheiro foi doado a uma instituição de caridade. Em 2015, a classificação de Andrew foi rebaixada de prisioneiro de segurança máxima de grau A para grau B, o que significa que ele pode se candidatar a empregos na prisão e até mesmo se inscrever em uma lista de cursos que tem por lá. Devido à revolta da população, a decisão do conselho foi imediatamente revertida. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é algo muito revoltante, que a gente viu que ele participou das buscas, a gente pode ver que ele foi bem bobo, até porque estava muito na cara. O carro dele era muito diferente, então é claro que chamou muita atenção, mas parecia que ele não estava muito preocupado. Ele até tentou disfarçar ali, ajudando nas buscas, com o auxílio ali, digamos, da esposa, mas ele ficou na frente dos policiais o tempo inteiro, então era questão de tempo até ele ser pego. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.